Graça e paz, igreja, nós queremos saudar os nossos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, desejando, claro, que mais uma vez, nesta quarta-feira doutrinária que o Senhor tem concedido a nós possamos nos assentar ao redor da palavra do Senhor e que Ele venha trazer edificação sobre as nossas vidas. Clamamos para que o Espírito Santo de Deus nos dê o discernimento, a sabedoria na exposição da palavra do Senhor e que, de fato, todos nós possamos crescer um pouco mais nesta noite. Irmãos, hoje nós iremos continuar, então, seguindo na nossa exposição bíblica de Atos dos Apóstolos, hoje continuando, irmãos, em Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo 11 até o verso de número 18. E aqui, irmãos, como iniciamos na semana passada, estamos seguindo na segunda viagem missionária. Aí o versículo de número 11 diz então que Paulo e ali os seus companheiros chegam a Samotrácia, uma proeminente ilha no norte do mar Egeu, onde as embarcações normalmente paravam. Ali eles estariam a meio caminho de Troade e Neápolis, onde estava o porto que servia Filipos. Filipos seria a cidade onde chegariam e passariam um tempo maior. O versículo 12 diz: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Filipos era uma grande colônia grega fundada por Filipe II, da Macedônia, o pai de Alexandre Magno. Os romanos dominaram essa região também e fizeram de Filipos ali parte da província da Macedônia. O versículo 13, na parte A, diz que, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E aqui uma ênfase, onde nos pareceu um lugar de oração. De acordo com a lei judaica, pelo menos 10 homens eram necessários para se formar uma sinagoga. Não havendo o número suficiente, irmãos, então, um lugar de oração poderia ser estabelecido ao ar livre, preferivelmente perto ali de um lugar onde houvesse água. A segunda parte do versículo 13 conclui revelando que, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. As mulheres, elas se reuniam para ler e estudar as Escrituras e acolhiam bem a assistência de algum professor judeu que chegasse a visitá-las. E Paulo, então, que fazia parte desta caravana, ele consegue, então, conquistar ali esse espaço. E a partir daqui, podemos traçar um paralelo, duas linhas de acontecimentos e percepções que nos falam ao coração. A primeira linha de acontecimento, Paulo, ele conhece aqui, segundo o texto, a Lídia, uma mulher temente a Deus. O versículo 14, na parte A, diz que certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Somos apresentados a uma mulher de nome Lídia, residente da cidade de Tiatira. Tiatira ficava a sudeste de Pérgamo e cerca de 64 quilômetros para o interior. Tiatira ficava na Ásia Menor e era conhecida pela lã e pelo tingimento. E Lídia era uma comerciante vendedora de púrpura. Ela havia se instalado naquela cidade, certamente ali há negócios, e tivera a oportunidade de ouvir a Paulo naquele grupo de mulheres. Interessante como Lucas, o autor aqui do livro de Atos, e que certamente fazia parte desta caravana, interessante como Lucas, ele finaliza a apresentação dessa mulher. Ele diz que ela era uma mulher temente a Deus. Na sequência, no versículo 14, é dito que o Senhor lhe abriu o coração para
atender às coisas que Paulo dizia. O próprio Paulo, ele desenvolvendo a doutrina da justificação pela fé somente, ele vai ensinar que a iluminação e persuasão divinas são necessárias para que o coração cego pelo pecado responda ao Evangelho. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este efetivo chamado de Deus garante que todos os que foram chamados por ele irão crer. A segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O versículo de número 15 de Atos, capítulo 16, finaliza declarando de forma indireta, que de fato houve uma conversão genuína na vida de Lídia. E ainda, irmãos, passando por essa conversão, aplica-se à sua casa o que tem sido prática frequente na história da redenção de Atos dos Apóstolos. Deus tem salvado unidades familiares inteiras ao mesmo tempo. O versículo 15, na parte A, diz que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. E ela ainda se dispõe a acolher aos missionários. O versículo 15, na parte B. Lucas escreveu que ela, no caso Lídia, nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Podemos então concluir que na primeira linha de acontecimento, Paulo conhece uma mulher sincera de coração e que certamente lhe trouxe alegria ali ao ministério. E aí vem então a segunda linha de acontecimento. E aqui, irmãos, na sequência direta, ou um paralelo ali apresentado. E por que paralelo? Porque outra mulher se põe no caminho do apóstolo. O versículo 16, na parte A, começa falando ali, da prática dos missionários, uma prática que foi estabelecida. E quando eu falo aqui missionários, irmãos, certamente estou falando de Paulo, de Silas, que é garantido que estivesse com ele, também do próprio Lucas, que também se coloca ali, quando ele cita nós ali estávamos, nós chegamos, e talvez o próprio Timóteo, mas não é bem certo que ele ainda permanecesse aqui junto com eles. Mas aqui no versículo 16, na parte A, começa já falando da prática dos missionários ali que foi estabelecida. Ali está escrito que aconteceu que, indo nós para o lugar de oração. Eles iam, provavelmente, para aquele mesmo lugar onde as mulheres estavam reunidas. E certamente, irmãos, foi uma constante naqueles missionários. Mas aconteceu o quê? O que aconteceu é que uma outra mulher também se apresenta ali a Paulo. O versículo 16, na parte B, está escrito que nos saiu ao encontro
uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. É preciso, irmãos, deixar claro que a informação de que essa jovem era uma mulher possessa de espírito maligno, né, um espírito adivinhador, era algo, irmãos, que seria revelado a posteriori, ali para os personagens da história. Aqui já foi antecipado pelo autor do livro, no caso Lucas, porque ele já sabia, né, aquilo que acontecera. Isso antes mesmo de escrever o texto. Ali, no acontecimento, nenhum dos missionários, nem Paulo, nem Silas, nem o próprio Lucas, né, nenhum deles sabia, né, de que se tratava de uma jovem possessa. Que, inclusive, irmãos, ela tinha donos, né, ela tinha senhores que lucravam de alguma forma com esse dom infernal na vida dessa mulher. O fato mesmo, e bastante evidente, é a atitude pública daquela mulher sempre que via os missionários. O versículo 17 diz então que Paulo, né, e os seus companheiros, estando ali na casa de Lídia, passando ali alguns dias, e todos os dias eles seguiam caminho para aquele lugar de oração. Aí o verso 17 diz que, seguindo a Paulo, essa jovem, que sabemos antecipadamente que era possessa, Paulo não sabia, seguindo a Paulo, né, diz Lucas, e a nós, ela clamava dizendo, ela dizia em alta voz: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E o versículo 18, na parte A, informa que isso ocorreu várias vezes e por muitos dias. Está escrito, isto se repetia por muitos dias. E aqui eu pergunto, irmãos, primeiro, essa jovem, ela declarou alguma coisa errada? Segundo, ela desrespeitou ao nome de Jesus por meio da sua declaração? Terceiro, ela desrespeitou aos missionários? Quarto, ela desvirtuou a missão principal do Evangelho? E ainda, irmãos, em quinto lugar, ela estava, digamos assim, babando, fora de si, caindo no chão, como a gente fala no interior, né? Estribuchando, a exemplo ali do endemoniado de Gadara? Bem, irmãos, a resposta para todas essas 5 perguntas é não, não. E ainda, irmãos, o texto afirma que ela fazia a coisa certa diariamente. Ela seguia aqueles homens de Deus. Mas o versículo 18, na parte B, vai revelar, irmãos, de forma surpreendente, que algo incomodava ao apóstolo Paulo. Está escrito que então Paulo, ele já indignado, irmãos. Mas o que o incomodava? Já que ele não sabia do ofício daquela mulher, já que ela era correta em suas palavras e declarações, já que ela estava agindo de forma lúcida e ainda fazendo o que era correto. O que incomodou a Paulo? Eu acredito que foi aquilo tão essencial aqueles dias e creio muito mais essencial nos nossos dias hoje, o discernimento do Espírito Santo. Discernimento que o levou a perceber as diferenças entre as duas linhas de acontecimento. Na primeira linha, ele conhecera uma mulher temente a Deus e atraída por Deus. Noutra, na segunda linha de acontecimento, ele conhecera uma outra mulher com a imagem, palavras e atitudes louváveis, mas com espírito maligno. E Paulo, então, vai nos dar uma lição que deveria ser muito mais aplicada por nós nos dias atuais. Não é porque uma coisa
apresenta um meio agradável aos olhos e ouvidos, que será aceitável ao Senhor nosso Deus. Nem tudo que reluz é ouro. Não pode ser por qualquer um, ainda que funcional. Tem que ser completo e perfeito para Deus. Certamente que Paulo, ele não se deixaria ser enganado, ludibriado ou mesmo vencido pelo brilho de tantas pessoas que surgem do nada e com uma carreira meteórica se tornam referência de uma hora para outra ali para a igreja do Senhor Jesus. Paulo, ele seria mais cuidadoso, ele esperaria alguns dias, ele observaria. Não é porque alguém diz a coisa certa ou tem a atitude correta que possua o Espírito do Senhor. Aprenda, igreja. Palavras certas podem ser ditas pelos motivos errados e por vasos de desonra. E isso não é justificável e não deveria ser aceito. Está escrito. E então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. As percepções de Paulo foram diferentes em meio a esse paralelo apresentado. Duas mulheres surgiram na sua vida. Duas mulheres expressando desejo por Deus, mas apenas uma delas em que havia sinceridade. Na outra, embora fosse mais espalhafatosa em suas ações, digamos assim, era uma adoradora extravagante, ela estava com o coração distante da verdade. E Paulo, ele não aceita isso. Alguém poderia até mesmo dizer para Paulo: mas Paulo, que mal ela está fazendo, Paulo? Ela está afrontando a gente? Ela está blasfemando contra Deus? Então, Paulo, deixa ela quieta, deixa ela no canto dela. Mas Paulo não aceita isso. Por quê, irmãos? Porque nenhum espírito maligno pode ter vez no meio do povo de Deus. Amém. E nós aprenderemos, irmãos, na próxima semana, que Paulo, ele pagou um preço alto por seu ato de intolerância. Aliás, ele pagou um alto preço e também aqueles que estavam com ele. Bem, irmãos, mas quais lições podemos aprender então hoje com essa história? Primeiro, irmãos, primeira lição que podemos aprender: estejamos atentos àqueles que têm sede de Deus. Perceba que às vezes ficamos tão focados naqueles que se tornaram verdadeiras pedreiras ali para o Evangelho, que perdemos muito tempo. Paulo, antes, quando chegava numa cidade, ele já ia para as sinagogas. Aqui, irmãos, ele foi para um grupo de oração ao ar livre, formado não por estudiosos da palavra, não por homens, mas por mulheres que tinham sede e fome de Deus. Esteja atento àqueles que clamam por uma resposta, que estão ansiosos por uma mudança, que estão abertos ao Evangelho de Cristo. Há muitos resistentes, com o coração duro, mas há muitas pessoas carentes, desejosas, esperando que alguém apenas lhes explique a palavra de Deus. A segunda lição que podemos aprender aqui, irmãos, é: mantenhamos uma constante na aplicação da missão. Paulo e os seus amigos continuaram ali por muitos dias. E diariamente, diz o texto, eles iam àquele lugar. Eles não pararam de imediato. Eles não partiram imediatamente para outro lugar. Eles, ao que parece, tentaram ali ou trataram de fundamentar aquele campo missionário. Irmãos, nós não deveríamos desistir tão rápido.
deveríamos manter uma ação mais constante na pregação do Evangelho. E a terceira e última lição que podemos aprender aqui com esse texto é, irmãos, busquemos discernimento do Espírito Santo. Preste muita atenção nisso, igreja. Muita atenção. Muitas lídias surgem na nossa vida e amém por isso, irmãos. Amém. Glória a Deus por isso. Muitas pessoas que são atraídas pelo Espírito Santo, que são trazidas pelo próprio Deus, pessoas tementes ao Senhor. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Muitas lídias surgem na nossa vida. Mas também surgem muitas jovens possessas por um espírito maligno. E o que eu chamo por jovem possessa são pessoas com boa aparência, com a atitude correta, com um bom discurso, até mesmo uma boa pregação, declarando um respeito enorme pela palavra e pelo Senhor, com uma boa música, com igreja enorme e em constante crescimento, com lágrimas, com emoção, com fervor, com uma expressão de grande amor. Mas é aquela coisa, aquela jovem possessa. Se alguém a seguisse todo dia, descobriria, irmãos, rapidamente, que ela se tratava de uma adivinhadora, alguém com o espírito de pitonisa, de adivinhadora, de adivinhação. E nos nossos dias, há pessoas que, mesmo tendo todas as características que apresentei acima, vez ou outra, resvalam numa heresia. Basta segui-los e verás isto. Mas Paulo deveria ter balanceado as coisas? Tipo assim, mas ela faz tudo, né, tão certinho, ela, não é, disse a palavra certa, ela tem nos seguido, ela declara a coisa certa e só está fazendo isso aqui de errado, ó. Então, está de boa, tipo, passa, dá para relevar, é um ponto negativo em meio a tantas coisas boas. Paulo, ele deveria ter balanceado. E assim, devemos pensar também? Não. Paulo demonstra que o canal precisa ser condizente com a mensagem. E se não for, que seja rejeitado pelo discernimento do Espírito Santo. Irmãos, olha só, irmãos, quando eu vou para um determinado restaurante e eu vou lá comer, sei lá, almoçar, etc e tal, e no meio do meu almoço vai ter lá um feijão que eu particularmente gosto muito, e o garçom ele vem até a mim e diz assim, ó, tem um caldinho aí desse feijão que é uma delícia. Irmãos, eu gosto muito de tomar um caldinho. Mas se o caldinho que me é trazido, irmãos, se nele eu já encontro uma barata no caldinho, eu rejeito todo o feijão. Se eu encontro, irmãos, um cabelo, uma barata no meu caldinho, eu já rejeito todo o feijão. E Paulo escreveu lá em Gálatas capítulo 5, versículo 9, que um pouco de fermento, um pouco, leveda toda a massa. Que o Senhor, irmãos, nos dote de tal discernimento e coragem, irmãos. Precisamos muito nesses dias que antecedem a volta do Filho do Homem, de discernimento e coragem, porque ele mesmo disse lá em Mateus 24, versículo 23 até o versículo 25, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais,
e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede, disse Jesus, que vulo tenho predito. Portanto, meu querido, meu irmão, você está ouvindo a mensagem de alguém, você está acompanhando alguém, você, admira alguém que você tem como um servo do Senhor, na mínima heresia que se pregue, que se cante, que se diga, que se torne anátema, maldito, rejeita, não há espaço para malignos ou espíritos malignos no meio da igreja do Senhor nosso Deus. Ah, pastor, mas é só uma coisinha que eu não concordo. Tem todos os outros pontos positivos. Não, que seja anátema. Volto a repetir. Se eu encontro uma barata no meu caldinho, eu rejeito todo o feijão. Porque só um pouquinho de fermento, um errinho só, uma heresia só, um pinguinho de fermento, leveda toda a massa. Primeiro, estejamos atentos àqueles que têm sede de Deus. Segundo, mantenhamos uma constante na aplicação da missão. E em terceiro lugar, eu aprendo com esse texto, busquemos discernimento do Espírito Santo. E ainda que a palavra seja certa, correta, agradável, mas se vem do maligno, que seja anátema, que seja maldita. E eu pergunto, e se a mensagem nem for correta, já foi herética? Ah, irmãos, creio eu não preciso nem responder. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que em Cristo Jesus, na nossa igreja, continue sempre havendo uma palavra que seja dosada na palavra de Deus. Uma palavra que venha de uma exposição bíblica. Porque se até eu mesmo uso as palavras do apóstolo Paulo, se eu mesmo um dia pregar um evangelho diferente deste que hoje vos prego, que eu mesmo seja tratado como maldito, como anátema. Que a palavra seja o centro. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Oremos a Ele. Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu santo nome por esta palavra que foi pregada, Deus. Palavra esta, creio eu, Senhor, claríssima e muito antes, ó Deus, da exposição que eu trouxe, Senhor, mas uma palavra clara, direta e com ensinamentos tão importantes para as nossas vidas. Não permita, Deus, que a tua igreja, que o teu povo venha a ser engabelado, Senhor, venha a ser enganado. Mas ajuda-nos, e eu creio, tu já tens feito isso por meio da pregação da tua palavra. Que o teu povo aprenda, Deus, que nós venhamos a crescer, Senhor, e que em Cristo Jesus mantenhamos a vigilância e venhamos a rejeitar toda e qualquer palavra, todo e qualquer homem ou mulher que venha trazer algo que seja destoante daquilo que o Senhor deixou para nós nas Sagradas Escrituras. Que em Cristo Jesus haja nas nossas vidas o crescimento que procede de Ti. Faz assim, Deus, por meio do Teu Espírito, faz assim, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.